Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Procure Seus Direitos aqui na TV Tropical. Você já sabe, para você enviar os seus questionamentos, para que eu possa esclarecer os seus direitos, você pode enviar um e-mail para dúvidas@neilopesjunior.com.br. Ney Lopes Júnior, o Júnior é o JR, tá certo? Você pode também acessar o nosso site, o www.neilopesjunior.com.br, e lá você pode, dentro do nosso site, tem um local que é específico para o programa Procure Seus Direitos, onde você pode ver os vídeos, onde você pode ouvir os áudios e também dicas sobre os seus direitos. Direito do consumidor, direito da criança e do adolescente e por aí vai. Mas vamos ao que interessa. Eu recebo uma pergunta de Pedro Emanuel, ele é do conjunto Pajuçara. Ele pergunta: Ney Lopes Júnior, sou obrigado a pagar uma dívida de jogo? Primeira pergunta. Pensa numa pergunta boa? Pergunta simples, uma pergunta objetiva, mas uma pergunta que muita gente, às vezes, não tem conhecimento do que diz a legislação. Pedro, os jogos e apostas, sejam eles lícitos ou ilícitos, o que é que eu chamo de lícitos ou ilícitos? Existem jogos, por exemplo, cassino, baralho, jogo de baralho, é proibido no Brasil. Agora já as loterias da Caixa Econômica Federal é um jogo lícito, tá certo? Mas sejam eles lícitos ou ilícitos, geram uma obrigação natural entre seus participantes, onde há débito, mas não há responsabilidade legal de pagar, somente a responsabilidade moral que cabe a cada um individualmente. A possibilidade legal dos jogos ilícitos não é possível cobrar na justiça porque não é juridicamente possível. O que é que significa juridicamente possível? É que a lei não prevê. A lei não prevê não, a lei proíbe alguns tipos de jogos no Brasil. Portanto, estes jogos, você tem, e se achar que deve ter a obrigação moral, tá certo? As dívidas de jogo, provenientes de jogo, não obrigam o pagamento, pois a lei, repito, não confere esse tipo de dívida e a sua exigibilidade. Não há direito de ação para cobrá-las judicialmente. Apenas as dívidas referentes a jogos e apostas regulamentados em lei criam aí sim, criam uma obrigação civil com a possibilidade de você cobrar e, em consequente, direito de ação para que se dê a quitação do débito, ok? Eu recebi por e-mail uma pergunta de Maria da Conceição, ela é lá do bairro de Serra Rosado. Ela quer saber o que é um contrato de adesão. Todos os dias, nós consumidores, praticamente todos os dias, estamos assinando o que Dona Conceição chama de contrato de adesão. Dona Conceição, sua pergunta vai ajudar muita gente a esclarecer a dúvida de muita gente. Os contratos de adesão são aqueles que se apresentam com suas cláusulas pré-estabelecidas, ou seja, já definidas e impostas por uma das partes. Exemplo, contrato de telefonia celular. Quando você vai comprar um celular, a mulher não vai redigir um contrato por isso, a senhora concorda, a senhora não concorda, certo? Não, já existe um contrato pré-elaborado, cabendo a outra parte, no caso ao consumidor, apenas aderir ou não ao que foi estipulado. Ou seja, em outras palavras, o contrato é formulado por uma das partes e apresentado a outra parte que irá aceitar o contrato ou não, tá certo? Exemplos que são comuns de contrato de adesão são os contratos de fornecimento de água, de energia elétrica, de transporte urbano e, como eu já falei, de telefonia, tá certo? De telefonia. E outra coisa que é importante ressaltar, já pegando um gancho na sua pergunta, é o seguinte: já existe em Natal uma lei municipal, uma lei de minha autoria, que determina o seguinte: a gente vai para uma loja de celular reclamar um problema no nosso celular, o que é que acontece? A gente vê lá aqueles guichês, 10, 15, 20 guichês e apenas 2 ou 3 pessoas atendendo o consumidor. Acabou essa brincadeirinha. Em Natal, agora é lei. Existe uma lei municipal que foi de minha autoria, que foi aprovada, que foi sancionada, que foi publicada no Diário Oficial, que determina que as empresas de telefonia móvel e fixa, tá certo? Telefonia tanto móvel seja fixa, disponibilize atendentes suficiente para receber as suas reclamações e críticas e sugestões, ok? O programa Procure Seus Direitos vai ficando por aqui. Tenha uma boa tarde. Tchau.